Olá! Quando a gente está nesse processo de mudança, a gente aprende muitas coisas sobre a nossa realidade. Será que a realidade dos outros pode ser mudada pela nossa realidade? Quando a gente muda, a gente tem o direito de mudar as pessoas à nossa volta? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Autoterapia aqui no canal Hipnoads. Aproveita que está aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Toda quinta-feira, 9h30 da manhã, vídeo novo da série Autoterapia, falando sobre princípios de terapia que ensinamos para os nossos clientes no consultório e que podem ajudar outras pessoas a transformarem a sua vida. Terça-feira sim, terça-feira não, vídeo comigo ou com convidados falando de princípios de terapia, falando de filosofia, falando de hipnose. E eu queria falar um pouco sobre a questão da responsabilidade. Porque quando a gente muda, a gente olha para vários aspectos da nossa vida e transforma eles. E é muito bom estar melhor. Muitas pessoas, quando melhoram, elas têm um problema. Elas incorrem numa questão. Eu melhorei, eu vim resolver um aspecto da minha vida e eu saí daqui transformado e a minha vida mudou para muito melhor, eu aprendi muitas coisas sobre mim mesmo, eu melhorei, eu aprendi a lidar melhor com as minhas emoções. E aí, no mundo, algumas pessoas não aprenderam isso ainda. Num dos vídeos da série Autoterapia, quando nós falamos de perdão, nós falamos da importância de respeitar o tempo do outro, de como cada um tem seu tempo, e nem sempre o tempo que eu tenho para decisões para a minha vida é o mesmo tempo que outras pessoas têm. Às vezes, quando a gente tem uma mudança que acontece muito rápido com a gente, a impressão que a gente tem é: não é possível, foi fácil demais, até eu consegui. E aí a gente parte do pressuposto que as outras pessoas que começam em locais diferentes da gente, com questões diferentes da gente, chegam a resultados no mesmo tempo que a gente. E aí quando não chegam, parece que é apenas preguiça. Mas acontece que pessoas diferentes chegam em resultados diferentes em tempos diferentes porque elas vêm de processos diferentes. Uma das coisas que mais me incomoda, e cada vez menos o pessoal da hipnose faz isso, mas outras terapias complementares têm muito essas coisas, de querer criar uma significação ou uma prática que vai resolver qualquer sintoma. Então mapear, olha, se a pessoa tem o sintoma tal é por causa disso, e porque ela tem o sintoma tal por causa disso, ela vai chegar a tal resultado. Isso é muito esquisito. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas têm sintomas muito parecidos, mas a realidade delas é completamente diferente. O caminho que levou a pessoa a ter aquele sintoma é completamente diferente. Quando uma pessoa chega para mim e pergunta qual é a técnica que você usa para tratar, sei lá, ansiedade, essa pergunta não faz sentido nenhum. Eu tenho um emaranhado de técnicas, vindas majoritariamente da hipnose e da PNL, e eu vou usar dentre essas ferramentas e dentre essas técnicas aquilo que fizer sentido para o meu cliente naquele contexto. Com toda a fundamentação teórica da psicologia humanista que eu utilizo como base no meu consultório. Ora, se nem a técnica que eu utilizo é a mesma, como é que eu posso presumir que o tempo de mudança vai ser o mesmo? Tem pessoas que vão levar mais tempo e outras menos tempo, em função de características delas, de quão prontas elas estão para deixar de ser quem são e passarem a ser quem gostariam de ser. E aí, o que eu estabeleço como padrão normativo de tempo, de velocidade de mudança, de possibilidade de mudança para mim, não pode ser aplicado para os outros. Reparem que esse é um fenômeno muito adolescente, no sentido estrito do termo. O adolescente que descobre uma coisa nova, que os pais dele não sabiam, pode ser uma coisa simples, como uma banda nova, sei lá. Ele se torna um proselitista daquilo. E ele começa a dizer que todo mundo deveria ouvir aquilo porque isso é o que vai transformar a vida de todo mundo. Analogamente, você tem pessoas, a gente fala muito dos neoconvertidos, a pessoa que acabou de se converter para uma religião e ela passa a querer que todo mundo siga aquela religião. Todo mundo passa por isso é um processo normal. O que eu estou chamando de adolescente não é uma questão meramente de temporal. Tem adolescentes, com pessoas com esse comportamento adolescente, com 40, 50, 60, 70 anos. Tem pessoas com 13, 15, 17 anos que não têm esse comportamento. Mas é um comportamento que a gente estereotipou sendo um comportamento adolescente, essa coisa do proselitismo e da velocidade da mudança. Além disso,
e isso é uma coisa muito crucial para o processo de mudança do outro, a gente não pode esquecer que o outro é diferente da gente. Não existe normalidade. Normalidade é um problema e acho que, tirando o perdão, isso foi a coisa que eu mais falei nesse canal e nessa série. Então tem muitos vídeos na série Autoterapia falando sobre isso. Se normalidade é uma questão individual e problemática, aquilo que eu determino para minha natureza não necessariamente é a natureza do outro, eu não posso estabelecer padrões e regras de mudança para o outro. Eu preciso respeitar o tempo dele, respeitar os processos dele e até mesmo respeitar que ele é diferente de mim. Comigo, eu posso ser quão rígido eu quiser e acelerar a mudança e me cobrar. O outro, jamais. Algumas pessoas vêm me falar que viram vídeos aqui no canal e ai, que legal, eu vi aquilo e aquilo fez todo sentido para minha cunhada, porque ai, ela precisa deixar de ser quem ela é. Quem é que sabe o que é bom para sua cunhada? A gente cria uma arrogância, às vezes, de achar que a gente sabe o que é melhor para a vida do outro. E a gente não sabe, não. Se o outro está vivendo bem assim, você não tem nem o direito de dizer para o outro que ele deve agir de uma forma diferente. E a definição disso é dele. Repare que, principalmente quando a gente começa a conviver com crianças muito novas, a gente começa a criar esse hábito, né, de ficar o tempo todo filtrando o que é certo e o que é errado. Algumas pessoas vão usar a sua idade temporal mesmo para dizer isso. Olha, eu já vivi tantos anos e desde tal data se fazia dessa forma, portanto, eu sei o que é certo. E você sabe o que é certo para você, e se isso fizer sentido para você, tá tudo bem. Mas se você achar que o que é certo para você deve fazer sentido para o outro, como se o outro fosse uma criança de 4 anos tentando botar o dedo na tomada, e não uma pessoa capaz de tomar suas decisões, pronta para resolver seus problemas, você só está criando uma normalização na vida do outro. E ao criar essa normalização na vida do outro, duas coisas acontecem. Por um lado, o outro não muda, ou se mudar, implicará em patologizar-se na criação de neuroses, é a dessacralização da sua natureza, como dizia o Maslow. Eu criei neuroses porque eu passei a agir do jeito que as outras pessoas esperavam que eu agisse, e não do jeito que eu deveria agir na minha vida. Essa é uma coisa. A outra coisa é que você, o indivíduo, muitas vezes se frustra. As pessoas, às vezes, porque mudaram rápido, acham que todo mundo tem o dever de mudar rápido. E quando ninguém à sua volta muda, pode começar a pensar assim, puxa vida, será então que eu mudei mesmo? Ou será que eu me enganei esse tempo todo? Eu já ouvi isso com muita frequência, de puxa, aconteceu um negócio aqui tão rápido e mudou tanto a minha vida e as outras pessoas levam tanto tempo para mudar. Por que é que isso levou tanto tempo na vida dos outros? Eu escuto muito isso de clientes diferentes no consultório. E simplesmente porque é o tempo das pessoas. E se a pessoa quiser acreditar nisso e transformar isso numa limitação dela para ela mudar, ela perdeu a chance de mudar e ela já estava pronta. Ela já construiu isso. Claro, pode ser até que essas coisas muitas vezes possam ser construídas como mecanismos de defesa. Mas esse canal é para ensinar o que a gente ensina no consultório. E o que a gente ensina no consultório é como funcionam os processos de mudança, porque ao ensinar o processo de mudança, a pessoa tem autonomia e capacidade de transformar a sua vida. Então, ao transformar a sua vida, ao melhorar a sua vida, observe o que é que eu estou fazendo com os meus recursos. E lembre-se que todo mundo à sua volta tem recursos diferentes. E, portanto, você não pode respeitar o tempo dos outros apenas na medida do seu tempo. O tempo dos outros tem que ser respeitado na sua integralidade, para mais e para menos. É importante também que algumas pessoas percebam que, puxa vida, eu não consigo resolver isso rápido. A outra pessoa resolveu isso num instante, só eu não consigo. Não é possível, eu estou errado, eu devo ser quebrado. E não, é apenas uma questão de tempo. Primeiro, porque a gente não sabe realmente quanto tempo o outro levou para mudar. Eu costumo dizer que ninguém é tão feliz quanto o seu Facebook, nem tão bonito quanto o seu Instagram, nem tão bem sucedido quanto o seu LinkedIn. As pessoas mostram pra gente uma versão delas. E eu não estou falando de mentira, eu estou falando simplesmente de que as pessoas mostram uma versão delas. Você escolhe o que mostrar e o que não mostrar, você faz isso o tempo todo. Se alguém te pergunta
o que você faz da vida, você tem uma inúmera quantidade de coisas a dizer. Eu posso dizer, por exemplo, que sou terapeuta ou professor universitário. Ou eu posso dizer que sou uma pessoa que gosta de ficar em casa assistindo Netflix com a minha esposa. Ou eu posso dizer que sou uma pessoa que lê muito. Tudo isso sou eu. Mas quando as pessoas vão perguntar quem eu vou escolher uma dessas coisas. E há inclusive coisas que todos nós temos que nós simplesmente não dizemos para as outras pessoas porque não é da conta de ninguém. Eu tenho um problema, esse problema é meu. O problema do outro é do outro. Então, parte de não normalizar o tempo do outro, de respeitar o tempo do outro e de entender que o outro tem processos de mudança diferentes dos seus e inclusive uma concepção de virtude e uma concepção de propósito diferente da nossa, um objetivo de vida, uma autorrealização diferentes das nossas, é entender que eu posso ser tão rígido quanto eu quiser comigo mesmo no sentido de me fazer mudar, não de me sentir culpado. Culpa não serve para nada, nós já falamos muito sobre isso em vídeos sobre perdão, vão estar aqui linkados no card. Mas eu posso muito cobrar a mim mesmo. Os outros eu só posso amar, eu só posso permitir que eles sejam quem são. Você percebe na sua realidade coisas que você mudou e queria que as outras pessoas mudassem? Ou coisas que você não mudou e viu nas outras pessoas e começou a se sentir mal, e se sentir culpado, e se sentir quebrado, e carregar crenças sobre você, de processos de mudança que você poderia ter, e não teve simplesmente porque a pessoa tem um processo diferente do seu, e você resolveu querer seguir o processo dela, em vez de entender o que fazia sentido para você. Escreve aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você perceba que podem muitas vezes estar balizando a sua vida pelo comportamento dos outros e não perceberem-se saudáveis na sua natureza. Permita-se, acima de tudo, não comparar-se a ninguém. Apenas dar a si o tempo necessário e não mais que o tempo necessário para que a mudança aconteça. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, clica aqui no like. Se quer ter mais informações sobre como você pode melhorar a sua vida, aprender mais sobre a sua mente, como você pode ter uma vida mais congruente, se inscreve no canal, me acompanha nas outras mídias sociais. Um grande abraço e até mais!